E aos irmãos e irmãs da IPPI, quero pensar com os irmãos nessa escola dominical sobre a doutrina da segunda vinda de Cristo, a natureza da segunda vinda de Cristo, como vai se processar essa volta de Cristo. E para a gente poder entender, eu quero pensar antes com os irmãos sobre uma doutrina escatológica chamada pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo dispensacionalista é um tanto quanto recente, né? É uma doutrina um tanto quanto folclórica também. Por exemplo, os irmãos já viram falar sobre aquele filme Deixados para Trás, né? Até essa novela que passou na Record sobre Apocalipse, né? Quando acontece o arrebatamento, né? Um arrebatamento secreto, né? É fundamentado nesse tipo de doutrina, nessa doutrina chamada dispensacionalista. Então, eu quero pensar um pouco com os irmãos a respeito dessa doutrina, para depois a gente entrar, né, nessa segunda volta de Cristo, na natureza da segunda volta de Cristo, tá bom? Então, essa doutrina dispensacionalista, ela prega o seguinte: Deus tem dois povos distintos, né? Deus tem os judeus, Israel, e Deus tem a igreja, que somos nós, os cristãos. Não é um povo só, não é uma única aliança. Eles fazem essa distinção entre o povo de Deus, o povo queridinho de Deus é Israel, e a igreja passou a ser então um adendo, simplesmente. Eles pregam assim que o reino de Davi ele foi predito no Velho Testamento, mas a igreja não foi predita no Velho Testamento. Eles pregam também que a segunda vinda de Cristo ela vai ocorrer em duas etapas. Quer ver como isso se processa? Então, em primeiro lugar, vai acontecer o arrebatamento dos cristãos, ou seja, Cristo ele não volta totalmente. Jesus, como se ele parasse nos ares, né? As pessoas não vão vê-lo, né? Os crentes eles vão ser arrebatados, né? Vão encontrar com esse Senhor nos ares que parou nos ares, né? E depois então esses crentes eles reinarão com Cristo, vão participar com Cristo nas bodas do Cordeiro que durará 7 anos. Né? Quem sabe de onde eles tiraram essa ideia de que eles vão ficar 7 anos, né, nas bodas do Cordeiro. Enquanto isso, enquanto os crentes estiverem regozijando com Cristo nas bodas do Cordeiro, o que vai acontecer aqui na Terra? Vai acontecer a tribulação, o anticristo ele vai reinar de forma muito cruel, haverá terríveis julgamentos aqui na Terra, o remanescente de Israel se converterá a Jesus Cristo, né? Eles falam que seriam 144 mil. Através desse testemunho judaico, né? Desse testemunho do povo judeu que vai se converter a Cristo, uma multidão inumerável de gentios será salva. Haverá um ataque ao povo de Deus e Cristo então voltará e muitíssimos judeus se converterão. O diabo será preso por 1000 anos. Cristo então inaugurará esse reino milenar. Os judeus eles serão exaltados acima dos cristãos. O templo será reconstruído, né? E não é o templo de Salomão lá no Brás, né? Lá em São Paulo. O templo vai ser reconstruído lá em Israel, em Jerusalém. Os sacrifícios voltarão como memoriais apenas, e após o milênio os incrédulos serão ressuscitados e julgados. Então, essa doutrina ela não é correta, essa doutrina não é bíblica, não tem fundamentação bíblica, como os irmãos puderam perceber já. E há uma música que uma música muito bonita, e ela pode ser cantada, não tem problema nenhum, mas ela tem que ser cantada no sentido correto da segunda vinda de Cristo, da natureza da segunda vinda. Os irmãos conhecem aquela música, o rei está voltando, né? Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, os aviões sem seus pilotos vão para destruição. Mas a ideia por trás da música é que vai acontecer um arrebatamento secreto, e não será assim como nós vamos ver nesse estudo, né, de hoje a respeito da natureza da volta de Cristo. Eu quero pensar com os irmãos sobre essa natureza da volta de Cristo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, né, vamos deixar o Novo Testamento aberto para a gente poder estar lendo os textos. Em primeiro lugar, então, a primeira característica da segunda volta de Cristo é que será um evento único e não em duas etapas. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus,
Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, o verso 31, o verso 46. Mateus 25, o verso 31 ao 46, o texto diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí depois ele fala, 35, porque tive fome, me deste de comer, né? Tive sede, me deste de beber. E depois os irmãos leem todo o texto. Verso 46 diz assim: Irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O texto, meus irmãos, ele dá a entender que Jesus, quando ele volta, já haverá o julgamento. Não vai, né, reinar 1000 anos e depois haverá o julgamento, né, não vai ter o caos aqui na terra enquanto estiver nas bodas do Cordeiro. O texto coloca de forma muito clara que a vinda dele é uma vinda para julgar já. Né? Vamos ver outro texto, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 ao 17, o texto diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, mesma coisa, né? O texto da ideia da vinda dele, a ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois os vivos serão transformados. Encontraremos com o Senhor, né, nos ares, né? Tá isso em outro vídeo que eu postei para os irmãos também, esse encontro do Senhor nos ares, para voltar com Cristo, né, para o reino dele, para o julgamento e para o reino, né, a Nova Jerusalém que desce do céu, que é a igreja. Outro texto também, 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versos 7 ao verso 10, o texto diz assim: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos, ou com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade eterna de destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, a vinda de Cristo e logo o juízo. Não são duas etapas, é uma única vinda, né? Um único retorno de Cristo. Em segundo lugar, a segunda característica também da volta de Cristo, da natureza da vinda de Cristo, é que será uma vinda pessoal, né? Jesus virá pessoalmente. Atos, capítulo 1, Atos 1, verso... Vamos lá, por favor, Atos 1, verso 11, o texto diz assim, Atos 1, 11: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, e dista daquela cidade, tanto como a jornada, verso 11, eu estava lendo o verso 12. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como vistes subir. Então Jesus ele virá, né? Jesus em pessoa, né? Jesus com as suas duas naturezas, natureza divina e natureza
natureza humana. Em terceiro lugar, na natureza da volta de Cristo, é que vai ser uma vinda visível também. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 1. Abra, por favor, Apocalipse, capítulo 1, verso 7. O texto diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então todos verão a volta de Cristo. Não vai ser um único evento, uma única volta, e as pessoas então elas verão Cristo voltando. Vai ser uma vinda visível, não vai ser um arrebatamento de forma de inferir isso, né? Consequentemente, não vai ser um arrebatamento secreto. Vai ser um arrebatamento onde todos verão também aqueles que serão arrebatados. A gente vai ver acho que um texto um pouco mais à frente também. Em quarto lugar, vai ser uma vinda repentina, inesperada, tomando todos de surpresa, tomando o povo de surpresa. Mateus 24. Vamos lá, Mateus, Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24. O texto diz assim, Mateus 24, verso 37 ao 44. Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, e um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Jesus, ele virá de forma repentina. E é bom nós prestarmos atenção nisso, os sinais dos tempos. Essa pandemia mundial que nós estamos vivendo é um sinal da certeza da volta. Isso é o princípio das dores. Mas o que nós temos que pensar mesmo é que é um sinal que Jesus voltará. É Jesus nos falando assim: olha, as minhas profecias estão se cumprindo e com certeza eu voltarei. Fiquem apercebidos disso. Então o texto de Mateus 24, 37 e 44, como nós vimos. Em quinto lugar, então, será também uma vinda gloriosa e triunfal. Uma vinda com poder. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela falou assim: será que Jesus vai nascer de novo, vai se encarnar novamente? Então, um pensamento que não tem nada a ver com a Escritura. A vinda de Cristo vai ser o Cristo poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus da glória. Virá para nos buscar, virá para inaugurar um novo tempo, um novo céu e uma nova terra. Então vamos lá, a vinda gloriosa, Mateus 24, 30. O texto diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, diz o texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, o texto diz assim: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com seus anjos, com os anjos do seu poder. Será uma vinda gloriosa, triunfal, uma vinda de vitória. Que Deus ele possa abençoar os irmãos. Podemos continuar cantando um cântico, mas tendo por trás do cântico uma doutrina correta, tá bom? Que Deus os abençoe muito nesse nosso estudo, que tenha valia para a sua vida e para a nossa vida também. Amém.